Oi, gente, voltando a falar dos fluidos, até agora tudo que a gente tinha falado sobre eles foi em relação a situações em que eles estavam parados. A partir de agora, mais especificamente só na aula de hoje, a gente vai falar sobre esses fluidos em movimento, por isso que o nome da nossa matéria nova é hidrodinâmica. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na ideia de vazão. Vazão, basicamente, vai ser um volume que vai passar por algum lugar em um determinado intervalo de tempo. Então, o volume, por exemplo, de água. Quando a gente abre uma torneira, a gente pode mudar a vazão dependendo do tanto que a gente abrir essa torneira. Se a gente abrir só um pouquinho, vai sair poucos litros por segundo. Se a gente abrir bastante, vai sair muitos litros por segundo. Esses litros por segundo, basicamente, são a medida da vazão. Só que litros não é sistema internacional, né? Então, se a gente quiser pensar em vazão, a gente tem que lembrar que o volume é medido em metros cúbicos no sistema internacional e o tempo em segundos. Então, a unidade de medida da vazão no sistema internacional é metros cúbicos por segundo. E a gente pode imaginar, então, esse líquido se mexendo, né? Imagina que é uma parte do cano. E aí, o líquido estava aqui e ele se mexeu até ali. Então, aconteceu uma mudança de volume, né? Uma variação no volume, correspondente a essa mudança na posição da partinha que eu pintei mais clarinho. Então, só para representar o que está acontecendo, para a gente conseguir imaginar melhor. E como a gente poderia medir essa variação de volume? Eu sei que ele se mexeu um certo ΔS, assim, essa tampinha aqui, e essa tampinha tinha uma certa área. E se a gente imaginar que isso é um cilindro, como é no meu desenho, o volume de um cilindro a gente mede como área da base vezes a altura. A área da base é a área dessa tampinha e a altura é o ΔS. Então, o ΔV vai ser a área vezes o ΔS, que seria uma altura. E aí, se a gente substituir isso na equação que a gente já tinha antes para vazão, que a gente representou por Z, né? Vai ficar que a vazão é a área vezes o ΔS dividido por tempo. Só que ΔS dividido por ΔT, gente, a gente já viu muitas vezes, é uma coisa muito famosa que a gente já tá super amigo faz muito tempo, que é a velocidade. Então, a gente pode usar uma nova fórmula para vazão, que é área vezes velocidade. A área, lembrando que é em metros quadrados, e a velocidade em metros por segundo. Então, a gente tem duas opções de formulinha para a gente calcular a vazão. E essa vazão pode acontecer basicamente de dois jeitos. Num escoamento que a gente chama de laminar, também é chamado de estacionário, que é quando a velocidade não vai variar com o tempo, ela só vai variar conforme a posição que a gente está analisando, e esse é o tipo de escoamento que a gente vai estudar aqui. O escoamento do tipo turbulento é muito mais complicado porque a velocidade, além de tudo, varia com o tempo. Percebe como ele é diferente. Então, a gente não vai falar sobre ele aqui, tá bom? Ele é bem mais elaborado, a gente deixa isso para vocês estudarem no futuro, talvez na universidade, dependendo do que vocês quiserem fazer. Então, é esse que a gente vai estudar, é o escoamento laminar ou estacionário. E a gente também vai fazer uma outra aproximação, que é a chamada de um fluido ideal. Então, além de ele se comportar daquele jeito que a gente acabou de falar, ele não pode ser viscoso. Então, álcool gel, que a gente tem visto tanto atualmente, que é o da direita, por exemplo, é um fluido viscoso. Ele não vai entrar nos nossos estudos. O nosso fluido ideal, ele não é viscoso. Ele não vai perder energia ao longo do movimento dele, ao longo do trajeto dele. O viscoso, como ele é meio gosmento, assim, como vocês podem ver nesse GIF, ele vai perdendo energia conforme ele se mexe. Então, a gente não vai estudar ele. Também é um caso muito mais específico, eu deixo para vocês estudarem no futuro, aí, se vocês quiserem. E além disso, nosso fluido ideal não pode ser comprimido. Ele é incompressível, além de não ser viscoso. Incompressível significa que o volume dele não vai mudar durante o trajeto que ele estiver percorrendo, então a densidade dele não vai variar, porque se a massa for constante, o volume também, a densidade vai ficar sempre a mesma. Se ele fosse compressível, o volume poderia mudar, e se o volume muda e a massa não, a densidade muda, e aí complica também a situação. Então, nossos estudos de agora vão ser desse fluido ideal se movendo em um escoamento estacionário. Tá? Se vocês se interessarem por todos esses aprofundamentos aí, eu deixo para curiosidade de vocês como é que vai funcionar o resto das coisas.
Mas, basicamente, o que a gente vai pensar aqui, então? Vamos imaginar que a gente tenha uma mudança um estreitamento, assim, no cano por onde essa água consegue passar, por exemplo. Ó, é um exemplo de água no cano, tá? Então, quando ele tem um espaço menor, uma área menor para passar, a velocidade dele vai se alterar. Por quê? O volume de água que passa por um lado e pelo outro é o mesmo, a vazão é a mesma. Então, se a gente lembrar, o volume por tempo, né, é o mesmo. Se a gente lembrar que a vazão é a área vezes a velocidade, então eu tenho que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Isso a gente chama de equação da continuidade. Basicamente, ela está dizendo que a água que estava passando de um lado vai continuar passando por outro lado, porque ela vai atravessar esse negócio, né? Ela não vai fugir por nenhum buraco, nem nada do gênero, porque a gente está considerando que não tenha buracos. E isso explica, por exemplo, a mangueira quando vocês vão lavar o quintal. E aí tem aquele cocô no chão de passarinho, sabe? E você tem que jogar água bem forte para tirar o cocô de passarinho que tá grudado no chão. E aí o que você faz? Você bota o dedo na frente pra água ir mais rápido, porque mais rápido ela vai acertar o cocô de passarinho e você vai conseguir arrancar ele do chão do jeito que você queria. Muito usado também para lavar, para aguar plantinhas, né? Você quer jogar água na plantinha que tá lá longe, mas você tá com preguiça de andar até ela. Então você põe o dedo na frente, igual esse GIF, e aí a água vai mais longe. Por que isso acontece? É por causa da equação da continuidade. Então, se a gente tem que a vazão é constante, depende do tanto da torneira que a gente abriu. Então, eu abri um tanto da torneira, ela tá aberta no máximo. E a água só tá indo nessa velocidade que tá no GIF. O que acontece? Se eu diminuir a área, colocando meu dedo na frente de um pedaço do buraco por onde essa água está saindo, diminuindo a área, para que a vazão se mantenha constante, a gente aumenta a velocidade. Então, conclusão, a velocidade fica maior. Exatamente por causa disso. Então, agora, a próxima vez que você for lavar o quintal ou aguar as plantas, você vai lembrar disso e vai colocar seu dedinho na frente. Tem gente que aperta o bico da mangueira e aí também dá o mesmo efeito de botar o dedo na frente. Mas aí você vai estragar a mangueira, né, gente? Não é tão eficiente assim. Outra coisa que a gente vai falar aqui na aula de hoje, que também vai explicar o comportamento dos fluidos em movimento, é a equação de Bernoulli. E aí, basicamente, a gente vai chegar nessa equação pensando na conservação das energias que estão rolando aí nesse movimento. Então, o que a gente vai imaginar? Vai ser um caso muito parecido com o slide anterior, só que agora a gente vai ter alturas diferentes. Então, a gente tem uma altura aqui 1, uma altura 2, e a gente pode pensar que aqui embaixo esse fluido tem uma velocidade V1 indo para a direita, ele anda um certo ΔX1 aqui, e essa parte é um pouco mais estreita, né? A área é menor do que lá em cima. Então, como esse volume aqui embaixo é o mesmo volume que está ali em cima, destacado, né? Pintadinho aqui de uma cor diferente, para vocês enxergarem bem, se esse volume é igual àquele, isso significa que a área 1 vezes o ΔX1 tem que ser igual à área 2 vezes o ΔX2. Certo? Porque é o mesmo volume que a gente está analisando. Então, o x que ele vai andar ali, né, a alturinha do nosso cilindro, lá em cima vai ser um pouco menor porque a área era maior. E aí existe uma relação entre as velocidades por causa dessa diferença de áreas e também vai existir uma relação entre as alturas e tudo isso, na verdade, está relacionado junto. Então, vamos juntar um monte de informações aí e tentar chegar no que seria essa equação de Bernoulli que eu tô falando para vocês, que é interessante. Então, se o volume 1 é igual ao volume 2, pensando nos volumes, o volume de água que estava aqui embaixo é o mesmo volume que vai lá para cima, né? Ela não vai escapar. Então, a área 1 vezes o x1 é igual a área 2 vezes o x2. Em vez de colocar ΔX, eu pus só o x, tá, gente? Mas vocês entenderam que é a mesma coisa. Se a gente pensar na diferença de altura, na diferença de energia, que é resultado disso, como é que eu faço para essa água chegar lá em cima? Eu precisaria de alguma coisa empurrando essa água, por exemplo, uma bomba hidráulica, alguma coisa que faça esse trabalho de empurrar, que dê essa energia para a água conseguir subir. Então, se eu fizer a diferença entre a energia lá em cima e a energia aqui embaixo, isso tem que ser igual ao trabalho dessa força externa, que poderia ser, por exemplo, uma bomba hidráulica. E a gente pode pensar que essa energia lá em cima é uma energia cinética mais uma energia potencial da água, e embaixo também é uma energia cinética mais uma energia potencial. Nesse caso, potencial gravitacional, né? Tem altura. Então, na hora que a gente for calcular essas energias, a gente vai ter que lembrar lá das nossas aulas de energias. Energia cinética mv² sobre 2, energia potencial mgh. E trabalho, lembram-se, F d cosseno θ, é a força vezes o deslocamento.
Então, vamos começar pensando nele, ó. Trabalho é força vezes deslocamento. Mas a gente não sabe a força que a bomba fez. Mas a gente sabe que pressão é força sobre área. Então, a gente pode multiplicar aqui em x, né? Então, a força vai ficar a pressão vezes a área. E isso a gente pode substituir lá no trabalho. Então, o trabalho é a pressão vezes a área vezes o deslocamento. E aí, eu vou substituir tudo isso que eu acabei de falar nessa equação das energias. Então, a energia 2, mv2 quadrado sobre 2, mais mgh2, menos a energia 1, também tem duas partes, então eu preciso colocar parênteses, né, porque as duas são negativas. Então, mv1 quadrado sobre 2, mais mgh1. E nos trabalhos, a gente vai usar pressão vezes área vezes deslocamento, que é o x, né? Então, P1A1x1 menos P2A2x2. E vamos seguir daqui. O que a gente pode pensar agora? A gente sabe a massa de água que tá aqui subindo? Não, né? A gente sabia alguma coisa a ver com volume. Então, a gente pode lembrar que densidade é massa dividido por volume. Então, se a gente multiplicar em x, a massa é a densidade vezes o volume. E volume, cilindro, é a área da base vezes a altura, que é o x. Então, a massa vai ser d vezes a vezes x. Então, onde a gente tinha massa? Na situação 2, vai ser d vezes a2 vezes x2. E onde a gente tem a massa na situação 1, d vezes a1 vezes x1. E a densidade, como a gente considerou que nosso fluido é incompressível, vai ser sempre a mesma. Então, a gente vai ter dA2x2v2 quadrado sobre 2, mais dA2x2gh2, menos, aí eu já fiz a distributiva aqui, então dA1x1v1 quadrado sobre 2, menos dA1x1gh1, igual, do outro lado foi a mesma coisa. E aí percebam que a gente tem A2x2 e A1x1 em todo lugar, em todos os termos da nossa equação. Só que A1x1 e A2x2, lá da nossa primeira análise dos volumes, a gente concluiu que era igual. Então, a gente pode cortar esse termo de todas as partes da nossa equação. E aí, já dá uma bela diminuída, né? O que sobra aqui? Densidade vezes a velocidade de 2 ao quadrado dividido por 2, mais dgh2. Aí, dois termos negativos com 1, igual a diferença das pressões. E aí, vou subir aqui para a gente poder continuar a nossa conta. Eu vou passar todo mundo que é 1 de um lado e todo mundo que é 2 do outro lado. Então, todo mundo que era 1, eu vou passar lá para a direita, eles vão ficar positivos, mas ao mesmo tempo eu já estou invertendo os lados, porque senão não ia caber tudo que eu queria fazer aqui. Então, a gente conclui que P1 mais dgh1 mais dv1 ao quadrado dividido por 2 vai ser igual a P2 mais dgh2 mais dv2 ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a gente tem três termos na nossa equação. Uma relacionada com a pressão estática, que seria uma pressão parada. Outra relacionada com a pressão de elevação, elevação porque tem essa diferença entre as alturas. E uma outra relativa à pressão dinâmica. Então, basicamente, a nossa equação de Bernoulli vai dar uma relação entre essas três pressões em dois pontos diferentes do trajeto. Lembra que a gente falou que as coisas mudavam em relação às posições? Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Se a gente considerar um caso especial em que H1 seja igual a H2, então esquece isso e a gente volta para essa situação aqui da continuidade, lembram? Aí, esse termo que tem dgh1 e o termo que tem dgh2 ficam iguais, a gente pode cortar eles. E a gente chega em uma situação bem mais simples, em que P1 mais dv1 ao quadrado dividido por 2... Opa, faltou coisa. Não, tá certo. É igual a P2 mais dv2 ao quadrado dividido por 2. E aí, isso vai ser muito legal, porque vai explicar muita coisa. Então, por exemplo, vocês já fizeram esse experimento de soprar uma folha normal na parte de cima dela e graças ao seu sopro ela estica? Só que você tá soprando em cima da folha. Como é que ela estica, gente? De onde vem isso? Vocês nunca se perguntaram isso? Se vocês não fizeram isso, aperta pausa no vídeo e faz, porque é muito legal. E aí, como é que a gente explica isso? Então, a equação de Bernoulli vai explicar exatamente o que está acontecendo aí. O que a gente conclui? Quando a gente sopra, o ar ali em cima da folha vai ter uma velocidade maior. Então, imagina, V1 é maior. O que vai acontecer com esse termo do lado da esquerda? Se o V1 é maior e eu tenho que ter uma igualdade, o que acontece com a pressão? A pressão desse mesmo lado vai ser menor, para compensar. São dois termos que estão se somando e eles têm que dar uma constante do outro lado. Então, o lado onde tiver maior velocidade vai ter menor pressão. E se a pressão lá em cima da folha é menor do que a pressão embaixo da folha, a pressão atmosférica vai fazer essa folha levantar. E aí acontece exatamente isso na hora que você sopra.
Outra situação em que acontece isso é quando a gente coloca, por exemplo, uma bolinha de ping-pong suspensa com o ar de um secador de cabelo, por exemplo. E aí percebe que você pode até inclinar e a bolinha de ping-pong não cai. Exatamente a mesma situação, só que ao contrário, né? Porque aqui a gente está fazendo a velocidade ficar maior na parte de baixo e, portanto, a pressão fica menor e aí ele vai se equilibrando com a pressão atmosférica. E é isso. Então, são coisas que a gente entende a partir da equação de Bernoulli. Então, a gente pode concluir aqui pelo nosso desenho, né? Se a área 2 é menor do que a área 1, lá da equação da continuidade, a velocidade em 2 é maior do que a velocidade em 1, e se a velocidade em 2 é maior, a pressão em 2 é menor do que a pressão em 1. E aí, isso se aplica nessas duas situações, por exemplo. Última coisa que a gente vai falar na aula de hoje é... Isso aqui é um exemplo muito clássico, né? De gol famoso que aconteceu aí em algum momento da história. Vocês que entendem de futebol vão saber melhor do que eu. Mas, basicamente, a última coisa que a gente vai entender é como é que o cara faz para chutar um negócio desse e que física que ele tá usando aí que ele nem tá percebendo. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de gol fazendo esse mesmo efeito, mas a gente tem outras situações em que isso acontece também. Por exemplo, esse cara que soltou a bola de um penhasco, sei lá, e percebe que antes de soltar, ele dá uma giradinha na bola. E aí a gente já tem uma dica do que precisa acontecer. O pessoal que entende de futebol já sabe, né? Não é o meu caso. Mas vocês já sabem que tipo de chute vocês têm que dar para a bola fazer esse efeito. Então percebe que em ambas as situações a bola tem que estar... Além de indo, ela tem que estar girando. E aí tem algumas outras situações para vocês. Aí o cara arremessando a bolinha. E um outro gol. Cadê ele batendo a falta? Aí vocês conseguem ver bonitinho. Olha a curvona que a bola faz. Como é que isso é possível, gente? Então, aí... Basicamente, o que a gente tem? Uma combinação da bola em rotação, uma diferença de pressão nas regiões próximas à bola, graças a essa rotação, e graças a essa diferença de pressão, vai surgir uma força que altera a trajetória, basicamente parecido com o que acontecia lá com a folha, a hora que a gente soprava, só que um pouco diferente, porque a gente não está soprando a bola, né? Então, o que a gente pode imaginar? Vamos imaginar que essa bola esteja indo para a esquerda. Então, só de ela estar indo para a esquerda, sem considerar que ela está se mexendo, ela vai fazer uma alteração ali no ar que existe em volta do lugar onde ela está passando, né? Então, essas linhazinhas que eu desenhei aqui, elas são chamadas de linhas de corrente. Basicamente, elas estão representando o movimento do ar que tem ali ao redor dessa bola. Então, a bola vai alterar ali conforme ela estiver passando. Só que, ao mesmo tempo, ela está girando. E quando ela tá girando, ela também vai meio que empurrando o ar junto com ela, né? Então, se ela tá indo para a esquerda e ao mesmo tempo ela tá girando aqui no sentido horário, a gente tem que somar essas duas coisas. Então, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Conclusão: na parte de cima da bola, a gente tem uma soma de velocidades para a direita, do ar em volta dela. Então, vai ter uma velocidade muito grande para a direita lá em cima. Enquanto que aqui embaixo, a gente tem a velocidade na primeira situação para a direita e na segunda situação para a esquerda. Então, elas estão se subtraindo. Então, a hora que a gente faz essa união desses dois movimentos, a velocidade na parte de cima da bola vai ser muito maior do que a velocidade na parte de baixo da bola. A velocidade do ar, tá, gente, que eu tô falando, não tô falando da bola. E como existe aquela regra que a gente acabou de falar, de que maior velocidade vai causar uma alteração na pressão, se embaixo a velocidade é menor, a pressão vai ser maior. Se em cima a velocidade é maior, a pressão vai ser menor. Conclusão, vai existir uma força, nesse caso para cima, né, porque a pressão maior estava aqui embaixo, então vai existir uma força que vai fazer a bola alterar a trajetória dela. E é graças a isso que faz aquelas curvas super doidas que vocês viram naqueles exemplos. Então, se a gente fizesse um GIF disso, basicamente seria isso que aconteceria. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de efeito no futebol só pode existir por conta dessa manipulação, diríamos assim, do ar que existe em volta da bola. Se não tivesse ar, os caras não conseguiriam fazer aqueles gols bonitos lá que vocês gostam tanto. Então é isso, gente. A nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.